Muitas vezes, quando um caso ganha repercussão nas redes sociais, geralmente nós somos direcionados para dois caminhos: atacar ou defender. Mas tem um lado que ninguém olha, que é qual é a consciência coletiva que existe nessa questão que ainda está reforçando esses discursos. Você deve ter acompanhado os discursos do ator Juliano Casarré, e ele não é só uma representação de uma fala individual, mas ele traz um contexto muito profundo sobre questões que estão ancorados já na nossa sociedade, em estruturas familiares, religiosas e que continuam se reverberando. E diante dessas falas misóginas e machistas, nós precisamos entender que não é sobre passar pano, sobre tentar vitimizar ou tirar a responsabilidade sobre esse discurso, mas sobre a gente compreender o que está por trás disso para a gente poder transformar. Dentro da visão sistêmica, por exemplo, os homens foram educados para controlar, dominar, enquanto as mulheres foram ensinadas a silenciar, a se tornarem benevolentes e aceitar tudo que vem. E isso tudo cria um campo adoecido. Mas quando a gente olha para uma vertente mais multidimensional e integrativa, nós precisamos compreender que esses discursos reforçam ainda mais um aprisionamento, uma retenção que se reverberam na sexualidade, na espiritualidade, nos relacionamentos como um todo, e isso afeta como homens e mulheres se relacionam entre si. A espiritualidade universalista verdadeira não coloca homens e mulheres um contra o outro, mas proporciona que cada um olhe para si de forma integrativa, compreendendo que são a sombra um do outro. E é importante entender que todo mundo tem dentro de si uma energia feminina e masculina, porque nós somos produzidos por um óvulo e um espermatozoide. Nós temos essas duas energias dentro de nós. O feminino ferido pode gerar submissão, culpa e desvalorização. O masculino ferido pode gerar agressividade, imposição e desconexão emocional. E enquanto ambos não tiverem consciência, continuarão reverberando e repetindo esses padrões ancestrais. Eu vejo todos os dias nas terapias integrativas mulheres tentando curar as feridas ancestrais e atuais dessas relações com os homens, e os homens desconectados da sua emoção, se tornando muito agressivos ou tentando oprimir os seus próprios sentimentos. E aqui não é só sobre o que foi dito, sobre o que foi aprendido, mas talvez seja importante nós pensarmos no que precisa ser curado enquanto sociedade para que esse tipo de coisa não continue repetindo. E nessa cultura de cancelamento, nós precisamos compreender que se isso for feito sem consciência, não vai adiantar nada. Não é sobre passar pano para um ou para outro, dizer que está certo ou errado o discurso dele, mas é sobre nós compreendermos o que está por trás disso tudo, para que nós possamos transformar e reconstruir essa sociedade de uma forma onde nós possamos integrar o feminino e o masculino para que eles possam coexistir de forma muito mais elevada e harmoniosa. O caminho mais profundo não se dá entre reforçar as guerras entre polaridades, mas sobre a necessidade de nós podermos integrar para que feminino e masculino possam coexistir de forma harmoniosa. Porque a evolução espiritual sem respeito ao outro não é evolução, é apenas o ego falando sobre uma linguagem espiritual.